físico-química, dessa vez com a construção de mais outro diagrama de fases, agora um diagrama de fases envolvendo líquidos parcialmente mistos. Mais precisamente, nós vamos trabalhar aqui com uma mistura de fenol, ok? Com água. Sistemas do tipo fenol e água vão ser construídos nessa aula prática. Nós vamos medir aí as temperaturas de solubilidade para obter, obviamente, a curva de solubilidade e o diagrama de fase desse tipo de mistura líquido-líquido, ok? O que a gente vai obter são diferentes sistemas que, dependendo da composição e também da temperatura, podem ser homogêneos ou heterogêneos. Então, a combinação do fenol com a água pode resultar num sistema miscível ou num sistema parcialmente miscível. Vai ser composto por duas fases, uma fase rica em fenol e outra fase rica em água. Beleza? Então, vamos lá, vamos tentar compreender como que vai ser o funcionamento dessa atividade, dessa prática aqui. A esse estudo dirigido aqui de líquidos parcialmente miscíveis. Primeiramente, aqui a gente tem algumas informações acerca da variação da densidade da água com a temperatura. Lembrando, né, todos os estudos dirigidos, os dados que se encontram destacados em vermelho, são dados que eu já preencho aqui para vocês com valores experimentais, ok? Então a gente está simulando um experimento acontecendo a 25 graus, e aí, portanto, a 25 graus, a densidade da água é próxima de 0,9971 gramas por centímetro cúbico, ou, se você preferir, gramas por ml. Beleza? Aqui nós temos uma tabela em que eu tenho 13 amostras de diferentes sistemas com composições, obviamente, distintas de fenol e água. Foram divididos em três grupos. Um grupo que partiu de uma massa de fenol de 10 gramas, um grupo que partiu de uma massa de fenol de 5 gramas e um grupo que partiu de uma massa de fenol de 2,5 gramas. Ao, a esse valor de massa para cada um desses grupos, foi adicionado volumes distintos de água, e aí, naturalmente, a gente vai ter diferentes composições, e na última coluna, para o fenol nesse seu sistema fenol-água. Beleza? Então, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: eu vou ter aqui três temas, tá? Cada um com uma massa diferente de fenol, a gente dividiria para três grupos. Eu vou fazer adições de água distintas com uma bureta. Lembrando aqui, viu, pessoal, muito importante ressaltar que trata-se de um volume total de água. Então, acho que isso vai ficar um pouco mais claro quando eu mostrar para vocês o experimento. Mas a amostra 1, ela contém 10 gramas de fenol e 4 ml de água, ok? A amostra 2 é a amostra 1 com um acréscimo de 1 ml de água, resultando num total de 5 ml de água no sistema. Conforme eu vou mostrar para vocês, a adição de água será feita com o auxílio de uma bureta, e aquele volume que está nessa coluna, nessa quarta coluna dessa tabela 2, representa o volume total de água no meu sistema. Bruno, como que foi calculado a massa total de água em cada um desses experimentos? Bem, a massa total eu já coloquei aqui para vocês e ela foi calculada a partir da densidade da água. Como assim, Bruno? Vamos lá. Vamos tentar mostrar isso aqui melhor para vocês. Pela tabela 1, a gente sabe aqui, ó, que a 25 graus, ok? A densidade da água é de 0,9971 gramas por ml. E aqui eu sei quantos ml de água foram adicionados. Portanto, a gente sabe que densidade é uma relação entre massa e volume. Portanto, a massa total de água adicionada vai ser igual à densidade
vezes o volume. Ok? A densidade da água é de 0,9971 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml. O volume para a amostra 1, né? O volume é de 4 ml. Então, eu vou cortar ml com ml. 0,9971 vezes 4. Isso vai me dar uma massa de aproximadamente, né? 3, com duas casas decimais aqui, 3,99 gramas. Ok? E aqui o valor que se encontra a massa total. Todos os dados dessa tabela 2 que se encontram preenchidos foram calculados de modo semelhante aí para essa coluna de massa total de água no meu sistema. Bom, aproveitando, vamos tentar mostrar para vocês como que a gente pode fazer para calcular a composição de fenol, que é essa última coluna aqui, ó, que a gente tem nesses sistemas fenol-água. Então vamos lá? Vamos calcular essa composição de fenol? Para calcular a composição de fenol massa por massa, é muito simples. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar aqui a quantidade que eu tenho de fenol pela quantidade total em gramas de solução. Então, a minha amostra 1 tem 10 gramas de fenol. Então, beleza, eu tenho 10 gramas de fenol. E a cada 10 com 10 mais 3,99, 13,99 gramas de solução. Beleza? Eu somei a massa de fenol com a massa de água. Não é uma composição percentual? Então, em 100 gramas, solução, eu vou ter X gramas de fenol. Bom, então 10 vezes 100 dividido por 13,99 vai me dar aí 71,48, aproximadamente 71,48% massa por massa de fenol no meu sistema. E aí você vai preencher, tá bom? Esses dados completando coluna, a última coluna dessa tabela 2. Então, se a gente for aqui no estudo dirigido, eu coloquei aqui para vocês já os dados referentes à massa total de água, considerando a densidade e a temperatura do experimento, mas eu deixei aqui para vocês completarem a composição de fenol para cada um dos 13 sistemas, de modo semelhante ao que eu mostrei para vocês para o sistema 1, tá bom? Lembrando que é sempre a massa de fenol pela massa total do meu sistema, tá bom? E aí, na sequência, a gente vai coletar os dados, que eu já coloquei aqui para vocês também, da temperatura de solubilidade, que vai ser medido tanto no resfriamento quanto no aquecimento do meu sistema, para construir uma curva de solubilidade fenol. Tá? Então, vamos ver aqui o experimento, basicamente como que funciona. Eu teria aqui 3 grupos, 3 Erlenmeyers com quantidades diferentes de fenol. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Eu teria que fazer a pesagem aí, né, do fenol. Então, coloco aqui um Erlenmeyer. O grupo 1 iria trabalhar com uma massa ali de 10 gramas de fenol. Ok? Então, adicionando com o auxílio de uma espátula. Aqui 7,3.
8, 9,4, 10 gramas, tá? E aí eu também prepararia outros Erlenmeyers, o B e o C do grupo 2 e 3, respectivamente, com massas menores de fenol. O B aqui com aproximadamente 5 gramas, tá? E o C com aproximadamente 2,5. Na sequência, eu iria levar esses Erlenmeyers para uma bureta e eu iria fazer a adição da água que foi estipulado. Então, deixa eu só voltar aqui para vocês conferirem. Quando eu pego o estudo dirigido, olha, o primeiro sistema que contém 10 gramas de fenol, eu teria que adicionar 4 ml de água. E para obter aquele sistema ali em torno de 71,48% massa por massa de fenol. E aí, olha só, na hora que eu fizesse essa adição, eu iria obter um sistema curvo. Estão vendo? Ou seja, é um sistema immiscível ou parcialmente miscível entre o fenol e água. Significa que na temperatura ambiente, para aquela quantidade de fenol e água que foram misturados, o meu sistema é heterogêneo. E aí, eu levaria esse sistema para um banho-maria. Eu aqueceria esse sistema. Para quê? Para observar em qual temperatura esse sistema parcialmente miscível, fenol e água, ficaria completamente miscível. Eu levaria ali aquele Erlenmeyer contendo a minha mistura, fenol e água, com um agitador magnético, tá, para uma chapa de aquecimento, iria aquecer o sistema e observar quando essa temperatura, qual que seria o valor da temperatura, tornaria, que vai tornar o meu sistema miscível. Beleza? Reparem o aspecto dessa mistura com aquecimento, como que fica translúcido. Em temperaturas maiores, o sistema fenol e água solubiliza por completo. Se você deixar ele resfriar, olha o que acontece. Ele já turva de novo. Legal, né? Isso aqui seria feito, viu, gente, para todos os 13 sistemas que nós temos naquela tabela 2. Todos eles. E aí, teria essas temperaturas aqui de resfriamento e de aquecimento. A temperatura de solubilidade em que meu sistema passa a ser miscível é uma só. Só que para mitigar os erros experimentais, a gente iria fazer uma leitura durante o resfriamento e outra durante o aquecimento. O valor da temperatura deveria ser o mais próximo possível um do outro. A temperatura de solubilidade é uma só. Não importa se eu estou medindo no resfriamento ou no aquecimento. Só que como a gente fez duas leituras e elas são próximas, a gente vai representar a temperatura de solubilidade como uma média da temperatura medida no resfriamento com o valor medido no aquecimento. Então, 22,0 mais 23,0 dividido por 2, a média é 22,5 graus Celsius. Essa seria a temperatura de solubilidade para o primeiro tema, para a amostra 1 da nossa tabela 2. E a gente ia fazer esse processo de modo semelhante, obtendo todas as temperaturas de solubilidade no resfriamento e no aquecimento para todos os 13 sistemas que nós temos. Os valores experimentais se encontram na tabela 2 e os valores da média também. Reparem que, de fato,
as medidas no resfriamento e no aquecimento, elas destoam pouco, em geral, né? No máximo ali, ou 1, 2 graus aproximadamente, tá? E aí a gente tira o valor médio para considerar como sendo a temperatura de solubilidade de cada um desses sistemas. Agora, utilizando a temperatura média de solubilidade para os 13 sistemas em função da composição calculada de fenol em massa por massa, nós vamos conseguir construir a curva de solubilidade solicitada. E vai ter um aspecto muito semelhante com esse aqui. Então aqui eu tenho, vamos lá, a temperatura em função do quê? Temperatura em função do percentual massa por massa de fenol. Um dos primeiros objetivos dessa prática é determinar experimentalmente qual é o valor da temperatura crítica, tá? Ou da temperatura consoluta, que é esse valor de temperatura no qual acima dele o meu sistema fenol-água é completamente miscível, independente da composição fenol do meu sistema. Acima da temperatura crítica, água e fenol vão formar um sistema completamente homogêneo, independente da composição dele. Abaixo da temperatura crítica, quanto menor for o valor de temperatura, maior é esse raio aqui, né? Maior essa faixa de concentrações em que o sistema fenol e água se encontra, pode ser classificado como heterogêneo, beleza? Ele vai ter duas fases, uma fase rica em fenol e a outra fase rica em água, beleza? Então, a primeira coisa que está pedindo aí para vocês, após construírem a curva de solubilidade, é identificar, beleza? Experimentalmente, qual que é a temperatura consoluta do sistema. Construindo também a curva, obviamente. Bom? Na sequência, pede para a gente também identificar a variância F' do sistema nas regiões acima e abaixo da curva de solubilidade. Ok? E quais são as variáveis intensivas necessárias para descrever o sistema nessas regiões. Então vamos lá. A gente sabe que a variância pode ser calculada com F' é igual a C menos P mais 1. Por quê? Porque a gente já está mantendo uma propriedade constante, que é a pressão. Então, basicamente, eu posso ter aqui a composição e a temperatura como propriedades intensivas para alterar, para variar de modo independente, né, e descrever o meu sistema entre o fenol e água. E aí eu tenho uma região acima da curva de solubilidade. Nessa região acima, quanto que vale o F'? O F' vai ser o número de componentes, 2, fenol e água. Aqui, o meu sistema é homogêneo, então eu só tenho uma fase. 2 menos 1 mais 1, 2. Então, se eu estiver fora da curva de solubilidade, eu posso alterar aqui, de modo arbitrário, tanto temperatura quanto composição
da fase para manter o sistema exatamente com essas características. Enquanto que, se eu tiver no interior da curva de solubilidade, o valor de F' vai mudar. Porque eu tenho dois componentes, só que agora eu tenho duas fases. Quais são elas? Fase rica em fenol, fase rica em água. Então fica 2 menos 2 mais 1, 1. Então a variância aqui dentro é unitária. Eu só posso ter a liberdade, né, de escolher uma propriedade, um parâmetro. Como assim, Bruno? Bem, se você tiver, por exemplo, uma temperatura definida, em uma determinada temperatura fica fixo quais são as composições das fases em equilíbrio. Se a temperatura for essa aqui, ó, essa temperatura T, nessa temperatura, em um sistema que contém duas fases de fenol e água, eu só posso ter a fase rica em água com essa composição de fenol e a fase rica em fenol com essa composição aqui de fenol. Ah, e se eu der a composição das fases? Se você der a composição dessa fase, essa fase fenólica só pode estar em equilíbrio com essa fase aquosa nessa temperatura. Então, o meu grau de liberdade reduz quando eu estou dentro dessa região de immiscibilidade. Tá bom? Vamos lá. Por último, a gente vai utilizar a curva de solubilidade, tá? E também a minha os valores aqui, ó. A gente vai utilizar a curva de solubilidade e estimar as quantidades relativas das fases que coexistem para uma amostra de fenol e água cuja composição é da amostra 9. Então, trabalhando com essa amostra aqui, ó, que contém 5 gramas, beleza? 5 gramas de fenol e 18 ml de água, aproximadamente 17,95 gramas de água. Para essa composição, na temperatura ambiente, vamos tentar identificar a abundância relativa entre as fases rica em fenol e a fase rica em água. Comprove a validade da regra da alavanca comparando o resultado obtido pelo gráfico com o volume relativo entre as fases, lido diretamente na proveta que armazenava a amostra 9. Essa aqui é uma imagem de uma proveta que contém essa amostra 9 aí, com cerca de aproximadamente 20 e poucos ml, né? Esse meu sistema fenol-água, tá? Aqui a gente tem a fase fenólica e acima a fase aquosa. A fase fenólica é ligeiramente mais densa que a fase aquosa. O que é para a gente fazer aqui, gente? Essa amostra está na temperatura ambiente. Então, o que a gente vai considerar? Vamos lá. Você vai no seu gráfico que você construiu, vai identificar qual que é a temperatura ambiente, no nosso caso ali 25 graus, beleza? Nessa temperatura vai ter uma certa composição do fenol, que está na última coluna da tabela 2. Vocês calcularam, conforme eu mostrei para vocês. Então, a gente sabe que eu tenho uma certa composição ali de fenol em uma determinada temperatura.
Então, eu consigo localizar, vamos supor, composição da amostra 9. A amostra 9 tem uma certa composição, está numa determinada temperatura. Nessa composição e na temperatura ambiente, a amostra 9 está dentro da região de miscibilidade. Coloquei aqui, tá, gente? Mas você tem que olhar exatamente aonde que está a amostra 9. Só um exemplo. Não conferir ali na tabela, não. Se ela está dentro da região de miscibilidade, isso significa que existe um sistema heterogêneo formado por duas fases. Uma fase aqui, rica em fenol. Essa fase tem água também, mas ela é rica em fenol. Em equilíbrio com uma outra fase, rica em água. Tem essa composição de fenol aqui. A regra da alavanca fala o seguinte: o número de mols, ok? Da fase rica em água vezes o braço da alavanca da fase rica em água tem que ser igual ao quê? Isso tem que ser igual ao número de mols da fase rica em fenol vezes o braço da alavanca da fase rica em fenol. Ou seja, se eu dividir, né, os braços da alavanca, eu vou encontrar uma relação da abundância relativa entre as fases rica em água e rica em fenol. A razão desses braços vai me dar uma proporção de quantas vezes a fase rica em água é maior ou menor do que a fase rica em fenol. Beleza? Então é isso que vocês vão tentar construir. Vocês vão, a partir da curva de solubilidade de vocês, medir os valores do braço da alavanca. Afinal de contas, vocês vão localizar onde se encontra a amostra 9, em qual temperatura, temperatura ambiente, 25 graus, localiza a composição, mede os braços da alavanca e a razão desses braços da alavanca tem que me dar a abundância relativa entre a fase rica em água e a fase rica em fenol. Aqui no nosso gráfico, a gente tem o seguinte, vamos ver aqui, ó. Repare que a fase aquosa, ela é, vamos colocar assim, aqui é quase 5 ml, aqui é 20 menos 5, aproximadamente 15. A fase aquosa é aproximadamente 3 vezes mais abundante do que a fase fenólica, beleza? Então, vocês vão localizar se isso está batendo ou não com a regra da alavanca. Provavelmente, já que a fase fenólica ela é menor, o braço da alavanca dela vai ser maior, né? Aí vocês vão ter que localizar aqui certinho e conferir. Uma coisa que você pode estar perguntando é o seguinte: Bruno, mas aqui eu estou usando a composição em percentual massa por massa. Será que eu posso fazer isso? E você vai poder fazer isso, gente, porque as densidades da fase rica em água e rica em fenol, elas são próximas. Tá? Então, eu vou poder associar volume da proveta com a quantidade que eu tenho ali em massa dessas minhas substâncias. A água tem uma densidade muito próxima de 1. E no caso aqui também, o fenol, deixa eu mostrar aqui para vocês. A densidade do fenol também é muito próximo do valor unitário. Então, quando eu estou falando de 1 ml de água ou 1 ml de fenol, eu estou aproximadamente falando de 1 grama dessa substância. Então, medir o volume é claro que não é exatamente igual, mas 1 ml ali do meu sistema tem aproximadamente 1 grama. Entendeu? Por isso que eu vou poder fazer uma associação praticamente direta entre os valores de composição massa por massa
com os valores medidos diretamente na proveta. Porque como a densidade das duas substâncias é próximo do valor unitário, 1 ml é aproximadamente 1 grama. Então, quando você está analisando ali na proveta, você tem uma conversão praticamente direta. Então, a gente pode associar os volumes da proveta sem grandes erros com a massa ali das substâncias e com a composição. Bom, então é esse aí o estudo dirigido. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e eu fico à disposição para tirar as dúvidas que, porventura, se fizerem necessárias. Forte abraço a todos.